Você, empresário, se considera emoção ou razão? Edmilson se define perfeitamente como pura emoção e conta o como um determinado fato na sua vida o fez transformar totalmente os seus negócios. Conheça então essa história agora. Bom, meu nome é Edmilson Roberto Basso, eu sou empresário aqui em Jundiaí, sou nascido em Jundiaí, então sempre tive essa vontade de dar certo na minha cidade, né? Apesar de ter morado fora há algum tempo, né? Hoje eu estou no ramo de academias, né? Tenho a CNM Sport Center que está indo aí para mais de 25 anos de trabalho, né? Iniciei numa área de comércio, um grande grupo internacional. Depois, durante muito tempo, tive uma empresa de mergulho, né? Eu sou até hoje instrutor de mergulho. Eu gostava muito de fotografar, como instrutor de mergulho, eu gostava muito de fotografar, fiz as primeiras filmagens. E um dia, como todo mundo, resolvemos fazer um passeio, tinha um passeio programado para Cozumel. E ali iam estar os amigos, né? Amigos, padrinhos, irmãos, tal. Eu falei, poxa, né? O lua de mel a gente faz entre quatro paredes. Se a gente puder fazer um passeio e se divertir com os nossos amigos, vai ser bacana. E lá a gente teve a oportunidade na cidade, em Cozumel, né? Que é uma ilha do México, um dos 5 melhores pontos de mergulho. Estalou aquele estalo, acabamos realizando nosso casamento num lugar chamado Catedral, que é uma gruta, né, que as esponjas formam como se fosse um altar, e junto dos padrinhos, com véu, com buquê, acabamos realizando um casamento a 30 metros de profundidade, que foi uma coisa inusitada. Depois houve várias reportagens, várias coisas acontecendo do mesmo tipo, mas eu acho que, pelo menos aqui da região, acho que foi um dos primeiros a sacramentar esse casamento no mar. Eu estudei um pouco de química, que hoje me ajuda no tratamento das piscinas. Depois eu fui fazer educação física, sempre fui uma pessoa que gostou muito de água, então voltada às crianças. Então minha especialização era na área de academia, mas era também na aula de bebês. Eu participei de parto dentro da água, então dei aula durante muito tempo e tal. Mas infelizmente chegava um momento que puxa, eu vou dar aula no estado, eu acho que eu queria um pouquinho mais, eu queria crescer como profissional, você almeja mais coisas no futuro. E o mergulho estava começando no Brasil. E de repente, olha, puxa, que sacada, vou unir uma coisa que eu gosto com uma coisa nova, que tem potencial de crescimento e tal. A partir daí me enfiei de cabeça, fui estudar, fui para São Paulo, fui estudar, montei os primeiros cursos de Jundiaí. Trabalhei muito, né? Trabalhava de manhã, à tarde, à noite para poder conciliar, para poder ter alguma coisa, né? Eu lembro que, para os mais velhos vão lembrar que um telefone custava caro na antiga Telesp, né? Aquelas coisas. Eu vendi um telefone para comprar meu primeiro compressor, para encher as garrafas e começar o trabalho. Posteriormente veio o quê? A ideia de ter um local ideal. A gente via lá fora os barcos, né? A indústria do mergulho como uma coisa profissional que não se tinha aqui, né? O primeiro barco que eu coloquei como operadora, ele ia para um parque marinho da Laje de Santos em 40 minutos. O barquinho que tinha era uma treineirinha que levava 3 horas. Aí eu fiz lanche, tipo aviação, montei toda uma estrutura para dar conforto para aquele cliente, para mostrar profissionalismo para aquele cliente. Depois, em algum momento nessa evolução, a gente imaginou criar a CNM, a academia, como um centro, na verdade, de esportes. Eu voava de asa delta, saltava de paraquedas, era apaixonado pelo mergulho, andava de moto. Eu falei assim, poxa, se eu montar uma estrutura onde as pessoas possam experimentar um pouco de cada esporte e depois se decidir, depois definir, né? Você dá toda a estrutura para ela e depois definir o que ela quer fazer, e aí poder investir no esporte, seria bacana. Na verdade, a minha academia, o CNM, a origem é o Centro de Natação e Mergulho, porque chegou um momento que a piscina não podia ficar só para o mergulho, né? Ela teria que ser usada para outras atividades.
Então passou a ser esse centro de natação onde reunia tudo que tinha de melhor para poder atender essas pessoas de uma forma extremamente profissional. O meu objetivo, eu acho que o principal foi sempre tentar deixar um legado, né? Eu acho que ganhar dinheiro não é que é muito fácil, hoje a gente está vivendo até uma situação que não é tão fácil, mas se eu focar sempre no bem-estar, na qualidade, naquilo que o meu cliente quer, em atender as expectativas ou superar as expectativas das pessoas, acho que ganhar dinheiro é uma coisa natural. Isso eu sempre tive na minha vida. Eu nunca medi esforços, nunca medi, lógico, sempre pé no chão, mas o foco sempre teve no cliente. O que eu preciso para atender bem essa pessoa? O que eu preciso para atender as expectativas ou superar as expectativas dela? Então sempre fui atrás disso. E aí o retorno financeiro sempre veio como consequência disso. Há cerca de 3 anos eu tive um acidente muito sério. Eu estava voando de parapente e tive uma queda de 40 metros de altura que levou 4 segundos de queda até bater no chão e que eu tive um problema muito sério de saúde, não sabia se ia voltar a andar, tudo isso. Voltei a voar, viu? É minha paixão e voltei a voar. Apesar de meus amigos ficarem loucos comigo, mas voltei. E no processo da minha recuperação, eu acabei usando a minha própria academia como um benefício de poder utilizar, fazer uma hidroterapia, uma hidroginástica. E eu tenho grupos de senhoras que fizeram festa quando eu pude retornar e tal. Numa dessas aulas, aconteceu uma coisa muito interessante. Uma das alunas, eu dentro da água fazendo os exercícios de hidroginástica, uma das alunas olhou para mim, nossa, como você está bem, né? Que bacana você poder estar aqui e tal. Eu olhei para ela, eu sabia que ela tinha passado por um problema de saúde muito grave também, infelizmente, um câncer. Hoje eu estou falando dela, talvez ela nem, infelizmente, não esteja mais aqui. E ela estava me contando que ela já tinha por 2 vezes passado pela doença e que agora estava numa situação contando os dias, né? Contava por dia, por mês e tal. Mas no momento da aula, de repente, fazendo exercício, a gente cantando, a gente movimentando, eu olhei para o lado e olhei para ela. E ela estava lá completamente envolvida com o movimento, com o exercício, sorrindo, dando gargalhadas com as brincadeiras. Naquele momento eu vi que aquilo valia a pena, né? Aquela hora que ela passava ali, ela fugia de todos os problemas da vida dela. Naquele momento ela estava sendo feliz. E propiciar isso para alguém já teria valido todas as situações. Aí eu fui além. De repente eu olhei para o outro lado, tinha mais 20 senhoras de idade, 60, 70 anos, e me caiu a ficha. Eu falei, quantos dessas pessoas não têm histórias piores ou mais difíceis e estão aqui se divertindo, unidos, superaram, venceram, estão aqui batalhando, né? Quem sou eu perante o problema que eu estava passando a reclamar de alguma coisa? E sim agradecer de estar ali, de poder compartilhar daquilo. Isso foi uma lição tão grande, né? Fazer por fazer, fazer só por ganhar dinheiro, isso não existe. Ou você faz e se realiza, e deixa um legado, deixa de alguma forma que seja um momento que seja alguém muito feliz ou propicia alguma coisa para alguém, isso não vale a pena. Falando um pouco de mim, não do empresário, mas eu sou uma pessoa que eu vivo intensamente, eu sou um apaixonado na vida, no trabalho, em tudo. Eu não consigo ser mais ou menos, eu me envolvo. Eu sou explosivo, também explosivo no sentido de se envolver, em tudo. Infelizmente nos bons, quando estoura, sangue italiano estoura também. E aí o pessoal tem que me perdoar pelo sangue italiano. Às vezes a gente estuda, a gente se aperfeiçoa e a todo momento eu sou pego tomando as decisões pelo coração. Às vezes elas não são as mais certas, eu pago o preço por elas, mas eu sou assim. Em algumas situações eu falo assim,
talvez eu não seja a pessoa indicada para resolver isso, porque eu vou deixar o meu coração falar mais alto e vou tomar a decisão errada. E aí eu preciso de ajuda. Mas se eu respeitasse mais a minha intuição, eu teria errado muito menos na minha vida, teria sofrido muito menos na minha vida, né? Apesar de sempre sou um cara pé no chão, sou um cara que projeto, eu acho que eu tenho isso de bom, onde eu quero que a minha empresa ou a minha vida esteja daqui 10 anos. Só que a vida não é assim. Esse acidente me levou a isso, né? Hoje eu estou escrevendo um livro que chama 4 segundos, que é o tempo de queda que eu tive até bater no chão, de fechar o paraquedas até eu bater no chão. Então, um tempo que eu não lembro de nada do acidente. Mas como 4 segundos da minha vida mudou completamente a minha vida e isso propiciou uma renovação, um renascimento, né? Você retomar coisas da mesma forma ou de outra forma, mas que precisavam ter um novo impulso. E conseguir ter esse gás, ter essa energia e buscar em si essa energia é fundamental para todo mundo. Eu acho que tem que ser, senão a coisa não acontece.